É dessa forma que Deus quer que você haja quando estiver sendo tentado. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Bom, hoje nós estaremos falando sobre tentações. Nós sabemos que nós vivemos numa guerra espiritual, que a todo momento, à nossa volta, aquilo que a gente olha, nós estamos sendo tentados a se corromper, a deixar com que o desejo interno dentro de nós se transforme em pecado, com que a gente ceda às vontades desse mundo que jaz no maligno, com que a gente se rebele contra Deus. E às vezes a gente não sabe o que fazer nesses momentos, a gente fica meio cego, a gente acha que as tentações são maiores que nós, que a gente não vai conseguir se controlar, que a gente vai acabar pecando, porque a gente não sabe o que fazer. Mas existem duas coisas que, se você fizer, irão evitar com que você caia em tentação e acabe cometendo o pecado. E é exatamente isso que Deus quer que você faça. E a gente vai ver isso no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós vemos aqui nesse versículo duas orientações que nós devemos fazer para conseguir vencer as tentações e o diabo. E a primeira orientação é: submetam-se a Deus. O que seria se submeter a Deus? Se submeter a Deus nada mais é do que se submeter à palavra de Deus e também ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Muitas vezes as pessoas têm conhecimento da palavra de Deus, sabem exatamente o que tem que fazer para vencer as tentações, mas o problema é que elas não se submetem a essa palavra. Ou às vezes o Espírito Santo ali está falando: saia desse lugar, para com isso, ore para que você saia dessa tentação, só que você não se submete. Muitas pessoas, elas acabam resistindo a essa voz do Espírito Santo, resistindo à palavra de Deus, aos conselhos de Deus, e é por isso que elas acabam pecando. Você tem que ser um cristão que esteja em prontidão para agir de acordo com a palavra de Deus, que esteja em prontidão de seguir essa voz do Espírito Santo no seu coração, te dizendo: não vai por esse caminho, olha, você vai cair, você vai acabar pecando. Sabe aquele pai que sabe quando a criança está correndo, ele sabe que a criança vai tropeçar e vai cair? E aí ele fala: não corra, não corra, e a criança continua correndo, e o que acontece é que ela cai e se machuca? É exatamente isso que talvez você esteja fazendo quando você está sendo tentado. Deus está ali te orientando através da palavra de Deus. Você lembra através do Espírito Santo que te convence da justiça de Deus e do pecado. Você acaba lembrando de alguns versículos, só que você não se submete à palavra de Deus, você não se submete ao Espírito Santo de Deus. E você acaba consumindo, acaba fazendo do seu desejo o pecado consumado. Então, você precisa aprender a estar atento, em prontidão para obedecer à voz de Deus. Muitas pessoas ali estão resistindo de uma forma assim: não, vou ficar aqui, eu vou conseguir, eu sou forte. Mas aí o Espírito Santo está falando que você não é forte, é Deus quem é forte. Obedeça a Deus, segue o conselho da palavra de Deus. E você não obedece, você resiste a essa voz. Então, esteja atento. Deus sempre tem uma saída. Em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 13, vai dizer que o próprio Deus, ele nos abre um atalho, ele nos abre uma saída nos momentos de tentações. Ou seja, às vezes, naquele momento em que você estava sendo tentado, você poderia ter vencido se você pegasse o atalho, o caminho que Deus te deu para sair. Às vezes pode ser uma pessoa que te chama no momento em que você estava ali sendo tentado e você não vai até essa pessoa, e aí você fica lá sendo tentado e acaba caindo. Às vezes é um momento que você está sozinho lá no seu quarto ou na sua casa, que ninguém está te vendo, e aí Deus te chama para ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus te incomoda para que você venha orar e você não se submete a essa voz. Então a primeira coisa é: aprenda a se submeter a Deus, a palavra de Deus. Lembrou de um versículo? Lembrou do que a Bíblia fala que você deve fazer nesses momentos? Então age em prontidão, simplesmente obedeça a Deus. É por isso que é muito importante você criar essa intimidade com Deus e com a palavra de Deus, para que nesses momentos você esteja sensível à voz de Deus e a esse chamado do Espírito Santo te falando: filho, vai por esse caminho, não cometa esse erro, ouça a palavra de Deus, siga o conselho da palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos incomoda, mas é preciso ter intimidade. Se você quiser, inclusive, ajuda para se aprofundar mais em Deus, criar essa constância na oração e na leitura bíblica, eu tenho um e-book chamado O Combatente Guia Cristão, onde eu falo sobre como ter constância em Deus e outros assuntos como chamado, identidade, como saber a vontade de Deus. Se você estiver interessado, o link está abaixo aqui na descrição. Mas o ponto é:
Seja íntimo da palavra de Deus, seja conhecedor da palavra de Deus, esteja atento, com os ouvidos espirituais atentos ao que o Espírito Santo de Deus está te falando, porque muitas vezes você só cai em pecado, só se rende a essa tentação, porque você não se submete à palavra de Deus, não se submete à voz do Espírito Santo de Deus dentro de você. E a segunda orientação que esse versículo fala é que nós devemos resistir ao diabo. É isso mesmo, não tem um atalho, não tem mágica. Você está numa guerra espiritual que é preciso resistência. Hoje em dia os cristãos estão muito moles. Hoje em dia os cristãos, qualquer coisinha, o diabo nem precisa fazer muita coisa, que eles já estão cedendo, que eles já estão caindo em tentação. Eles não têm força mais de resistir, estão anestesiados. Você precisa criar essa casca, sabe? Sim, é necessário resistência. Deus te ajuda? Deus te dá o poder para vencer as tentações? Sim, Ele te dá o caminho, te dá o atalho, te dá a palavra dele, as orientações dele, mas sim, você também precisa ter essa resistência, você precisa criar essa casca, porque é uma guerra, você não vai receber flores, você vai receber a maior pressão possível para que você possa ceder ao pecado, e é preciso ter resistência. O erro que muitos cometem é inverter essas orientações, eles resistem ao diabo, mas eles não se submetem a Deus, e aí não adianta. Tem pessoa que fala assim, não, eu não vou desinstalar tal aplicativo porque eu vou resistir, eu consigo, eu sou forte. Só que ela não se submete a Deus, ela fica ali só resistindo ao diabo, mas não se submete a Deus e ela vai acabar caindo. Porque primeiro o versículo fala, submetam-se a Deus, aí depois resistam ao diabo. Então é necessário com que você se submeta a Deus. Mas sim, é necessário resistência, é necessário você brigar. Paulo, ele vai testemunhar essa guerra interior da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, se degladiando um com o outro. Mas o que você deve fazer é alimentar o espírito. O que você deve fazer é resistir. É uma batalha, é uma guerra, não tem como fugir disso. É preciso resistência. Então, para vencer as tentações, para ser um cristão forte, você precisa primeiro se submeter a Deus e depois resistir ao diabo. E aí sim o diabo e a tentação irão fugir de você. Mas é somente dessa forma, se submetendo à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus e resistindo ao diabo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou e você quiser apoiar esse canal também, você pode estar fazendo isso no segundo link da descrição, beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.